Hoje estamos aqui novamente com mais um Natrina Pode, porque Natrina, como vocês sabem, pode tudo. E hoje nossa super convidada especial, que eu adoro, Fabiana Dalmas, promotora de justiça, presidente da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica de São Paulo. Oi, Fabi! Oi. Seja bem-vinda, que honra ter você aqui. A honra é toda minha, Mônica, Lu, obrigada pelo convite, gente. Obrigada, Fabi. Conta pra gente um pouquinho, Fabi, o que é uma promotora de justiça e o que a gente tem que fazer para se tornar uma promotora de justiça. Ah, legal sua pergunta, amor. Então, a promotora de justiça é aquela pessoa que trabalha em vários aspectos, né? Então, a gente pode ter promotor que trabalha com o meio ambiente, promotor de justiça que trabalha com o direito do consumidor, com a questão da corrupção. No meu caso, eu trabalho com a violência contra a mulher. Eu trabalho num trabalho coletivo, fazendo com que a gente tenha políticas públicas para as mulheres, então casa-abrigo, centros de referência, fazendo com que a política pública aí seja fiscalizada e, nos casos concretos, processando agressores que cometam algum tipo de crime contra meninas e mulheres. E como chega lá? Como faz para ser promotora de justiça? Faz faculdade de direito? Como é que é esse Isso, a caminho? pessoa faz uma faculdade de direito e depois ela tem que estudar para um concurso. No mínimo tem que ter, eu acredito que sejam 3 anos atualmente de experiência em carreira jurídica. E aí é muito estudo, muito livro, muita dedicação e realmente querer, né? Porque eu acho que o mais importante, Mônica, que eu vejo assim, a gente que tem filhos jovens, adolescentes, é ter a vocação e querer fazer aquilo por amor, porque gosta, porque tem uma empatia com aquela profissão. Eu acho que os jovens muitas vezes estão sendo muito guiados pela questão, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não me parece que é o melhor caminho. Falar, eu vou ser promotora porque eu quero ganhar dinheiro. Aí você vai passar a vida inteira reclamando, eu quero ser médica porque eu vou ganhar dinheiro. Não é bem assim. A gente tem que estudar muito, tem que ralar muito. E assim, um concurso com 1% de aprovação. Não é um concurso fácil, né? Então tem que ter um preparo. No meu caso, eu me preparei por 3 anos e meio depois da faculdade. E foram vários aí tropeços, erros e acertos até chegar no caminho final. Não é fácil, mas eu acho que valeu a pena. Ô, Fabi, falando em adolescentes, né? Qual é a dica que você daria para essa moçada, essa juventude e essas mulheres que desejam ser promotoras de justiça? Eu acredito muito que essa profissão é muito transformadora, tá? Então, assim, existem vários caminhos que a gente pode percorrer na carreira. Então, eu sou bem apaixonada pelo meu trabalho, pela promotoria. Eu acredito na transformação do mundo através aí desse trabalho de promotoria. Acredito que, principalmente, estabelecer isso como meta, e seguir em frente, não olhar muito para os lados. Tem que ter uma certa organização financeira, a gente não vai dizer aqui que todo mundo vai sair nessa corrida aí na mesma situação, porque você tem que se preparar para isso. Então esse eu vejo como um certo obstáculo para algumas pessoas. Mas eu acredito também que há cursinhos preparatórios gratuitos, que há pessoas que podem estudar de uma outra forma alternativa, através da internet, através de livros, ou as pessoas autodidatas, né? É um esforço maior, eu acredito que, porque você tem que parar um pouco da sua vida, isso não é fácil, para se dedicar a esse estudo. Então isso acaba elitizando um pouco, mas eu acho que nunca desistir, porque você nunca sabe a hora que você vai alcançar, né, esse objetivo. E essas adolescentes podem acompanhar o trabalho de um promotor para saber um pouquinho como é, ou não é possível porque é um sigilo, né, profissional, jurídico? Não, pode, através de uma visita. Tem escolas que fazem visitas às promotorias, né, para conhecer, até a Procuradoria-Geral é possível fazer visita, tentar marcar, né, esse encontro. Isso já aconteceu algumas vezes. Lá na Promotoria de Violência Doméstica a gente recebe visitas de estudantes. Então eu acho que é um caminho bacana para eles conhecerem o que é essa profissão, né? Eu fiz parte de um projeto que chama
que diz respeito ao gênero e diz respeito à música, à musicalidade nas escolas. Então, é um projeto de igualdade de gênero, né? Então, eles fazem aí músicas nas escolas, então isso aproxima os promotores das escolas, né? Então, isso é bem bacana. E no final tem uma premiação para aqueles que fizerem a música mais criativa. Então, essa é uma forma de aproximação, né? Que eu acho bacana para essas pessoas mais jovens aí, alunos de escola. E me conta uma coisa, Fá, por que o direito da mulher? Isso foi uma paixão sua desde que você começou a trabalhar na área do direito? Ou aconteceu alguma coisa que você falou, puxa, é aqui, e foi uma coisa meio casual? Conta um pouquinho pra gente por que você foi parar especificamente nessa área. E atualmente, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam na luta pelos seus direitos? Adorei a sua pergunta, amor. O direito da mulher, assim, veio para mim muito no meu estudo de mestrado. Então, isso faz alguns anos aí atrás. E essa questão do tratado internacional, direito internacional, era uma questão que pegava. Meu mestrado foi na Austrália, eu estive lá estudando alguns anos atrás, e lá se discutia muito a questão do direito das mulheres, a questão do feminismo, a questão do empoderamento feminino, como a sociedade poderia ser melhor se a gente tivesse mulheres em cargos de poder em qualquer esfera, e como isso era bacana para o desenvolvimento do nosso país. Então eu comecei a me aprofundar nisso lá, foi um recorte da minha pesquisa de mestrado, que é em Direitos Humanos, né? E aí depois eu trouxe para cá e continuei estudando direito da mulher. Então esse foi o gancho. Acho que também a minha mãe é advogada, então na época dela não era comum, então a gente tem sempre isso de você olhar para a mãe e achar que isso é uma coisa importante, a mulher ser independente. Eu falo isso sempre para as meninas mais jovens, inclusive para minha filha, a mulher tem que ser independente. A mulher precisa ter o seu estudo, a sua carreira, ótimo que tenha marido ou não, opção dela, mas eu acho que isso é fundamental para a gente. Então foi mais ou menos nesse caminho. E hoje a luta pelos direitos das mulheres. Onde estamos com maiores questões? Como lutamos pela essa igualdade sem perder a nossa ternura, né? Mas o que você vê hoje de necessário nesse campo jurídico para que as mulheres sejam tratadas com maior igualdade, que a gente tenha, assim, os mesmos direitos mesmos, né? No âmbito profissional, no andar na rua sem ser importunada. O que você acha que a gente precisa de mudança cultural para a gente mudar essas visões? Tá. Eu acho que são duas perguntas aqui que a Mônica faz em uma. Então, a primeira é onde estamos e a outra é como nós modificamos essa realidade. Então, a questão da violência contra a mulher, na minha forma de encarar isso, tem muito a ver com a dicotomia do público e o privado. O que eu quero dizer com isso? Existia épocas em que as mulheres eram confinadas à esfera do lar, é a tal da bela, recatada e do lar. E aí as mulheres saíram porque se tornaram médicas, se tornaram promotoras, nós fomos estudar, nós fomos trabalhar. E isso criou um choque na sociedade, criou um choque. E quando você tem essa resposta violenta, então eu tenho uma resposta violenta, por exemplo, num transporte público, que uma mulher, um homem se dá o direito de ejacular numa mulher dentro do transporte público. Ou quando você tem, por exemplo, no espaço do direito, no espaço da justiça, uma violação de direito da mulher dentro do espaço da justiça. Ou um assédio sexual dentro de qualquer local. É uma forma de dizer para as mulheres, esse é o espaço público que não lhe pertence. E aí você vai para a violência política. É a mesma coisa. Quando você tem uma parlamentar mulher, um parlamentar homem, o tipo de ofensas que são proferidas não são relacionadas à sexualidade, por exemplo. Então eu tenho uma mulher, eu vou falar, ela usa batom vermelho, por exemplo, que é uma coisa que a deputada Tabata Amaral já falou que falaram para ela em plenário. O que tem a ver isso com a atuação dela como deputada? Então, ou uma outra deputada federal,
Juliana Cardoso, que ela narrou na nossa posse lá da associação, ela narrou que ela estava entrando no parlamento e falaram para ela assim, não, aqui não é lugar para você, você tem um tanque de roupa suja para lavar. Então eu estou falando assim de uma mulher parlamentar, deputada federal. Então é uma forma, é um recado da sociedade para nós, mulheres, que esse espaço, o espaço público, não é para ser ocupado por nós. Isso está muito equivocado, Mônica e Lu. Por que está equivocado? Porque o nosso país, ele tem um histórico de poder masculino, seja no Ministério Público, na medicina, na universidade, no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, qualquer local. E então nós damos em direito às mulheres, aí você me perguntou onde a gente dá 2 passos para frente, às vezes dá 2 para trás. Então a gente tem que estar sempre atentas a essa situação, porque nós, e aí eu digo nós enquanto sociedade, homens e mulheres, a gente quer construir uma sociedade melhor, uma sociedade pacífica, esse é o interesse de todos. E se nós excluirmos as mulheres da mesa, se nós tirarmos esse talento de mais de 50% da população, a gente não tem chance de se tornar um país desenvolvido. Então a gente vê o seguinte, há uma correlação entre igualdade de gênero e menos violência de gênero, por exemplo. Então os países com mais igualdade de gênero são os mesmos países que têm menos violência de gênero. Olha que interessante. Então é muito interessante você ver o quão importante é a participação feminina e a diversidade em todos os espaços, né? Agora, existem algumas forças que não entendem dessa forma. E essas forças são as mesmas forças que pensam de forma retrógrada, que acham que educação não é importante, que acham que a família, então nós vamos manter a família a qualquer custo, mesmo que seja uma família desmoronada. Então, por exemplo, quando surgiu a lei do divórcio, havia uma resistência. Por quê? Porque a lei do divórcio libertava quem? Os homens ou as mulheres, gente? É isso, as mulheres. As mulheres. E a resistência a existir a lei do divórcio porque era justamente para confinar as mulheres na esfera privada. Então são esses direitos que a gente tem que ficar atentas para verificar a quem interessam essas decisões. As Ou que mulheres as coisas permaneçam da forma que estão, né? Também. E é engraçado porque eu vejo hoje quando esses debates entram em voga, geralmente você tem um pessoal que diz assim, ai, como o mundo hoje está mimizento, né? E é aquilo que a gente estava conversando, às vezes você sai de uma ponta para ir para outra e chegar ali no meio termo onde as coisas se encaixam, né? E eu falo, eu não acredito que seja mimizento, eu acho que a gente precisa debater, a gente precisa conversar, são assuntos que antes eram meio velados, a gente não podia falar, a mulher não tinha direito a pedir o divórcio, ela tinha que ficar obrigada a vida inteira ali infeliz, num casamento infeliz, muitas vezes sendo maltratada, ou às vezes até sofrendo violência, porque se ela divorciasse, ela não era uma mulher digna, né? Era cultural isso. Mas, então, Moni, mesmo no meio corporativo, muitas vezes você vê uma mulher falando e um homem acaba falando até mais alto. E a gente não tem nem força para conseguir falar. Então, você começa a falar e o homem se sobrepõe mais alto e você fica naquela situação. A gente tem até uma piada dentro da medicina que falavam, e a gente ouviu isso muito, que era escolher entre ser bonita ou ser médica. Lembra disso? Várias vezes a gente escolhia. E isso doía. E hoje, se a gente for pensar estatisticamente, existem mais mulheres médicas entrando na faculdade de medicina do que homens. Né? Então, poxa, a gente tem que falar, e acho que a gente tem que dar tem que nos ouvir, as pessoas têm que nos ouvir, né? Eu acho que muitas vezes a gente se calou, foi colocado dessa maneira, então eu acho que o seu papel, principalmente como promotora pública aí, né, de justiça, dar ouvido a essas mulheres que muitas vezes se calam, principalmente na muitas violência. São caladas. Não, né? E violência doméstica. Quantas mulheres eu vejo que sofrem violência doméstica, elas não conseguem nem enxergar que elas sofrem, o medo de se posicionar. Muitas vezes elas não falam, elas às vezes protegem o marido que as maltratam. Não sei se você visualiza isso, mas eu vejo, às vezes, em consulta médica, né, e elas, isso faz parte da consulta médica também, né? Como nós, médicos, a gente pode proteger essas mulheres, entendeu? Porque é complicado, às vezes a gente não consegue falar para elas porque elas têm medo.
medo de se posicionar, elas não enxergam que aquele homem está maltratando e colocando ela numa situação perigosa às arranjam vezes. justificativas para se pôr a culpa de algo que muitas vezes não é culpa dela. Não é dela. Né? É curioso, a gente vê muito isso no consultório. Você vê a mulher sendo maltratada e você começa a questionar e ela começa a dar os motivos pela qual ela merece ser maltratada. Porque isso está enraizado na nossa cultura. Né? E leva muito tempo para mudar esse pensamento. Né? Então, realmente, é uma bandeira muito importante, muito bonita de ser levantada, porque a gente realmente precisa melhorar, né? E ter essa igualdade e entender que todos nós somos iguais, independente do gênero, da cor, da raça, da religião, nós somos iguais, né? Com os mesmos direitos e deveres. Então, eu acho muito interessante a gente levantar essa bandeira mesmo para que as minorias sejam representadas, seja ela qual for. E todas as profissões são importantes. Eu estava conversando esse final de semana com um amigo meu que tem um restaurante. E daí ele estava me falando, e me corrija se eu estiver errado, que existe um código para falar com o garçom, caso essa mulher esteja sendo assediada. E que no restaurante dele ele tinha instituído isso, porque muitas vezes é isso, às vezes você vai ter um encontro, né, com alguém num restaurante, às vezes acontece algo que você não gosta e você não tem às vezes como pedir socorro. Eu achei interessante, eu nem sabia, vou ser honesta, ignorância minha, que existia esse código, e olha que sou mulher, entendeu? Como alertar esse garçom de que eu tô pedindo ajuda. Entendeu? Ou porque, às vezes, não que ela esteja com alguém desconhecido, mas às vezes até com uma pessoa conhecida. É muito legal isso que você está falando, Lu, e realmente isso é bem importante. E essa discussão veio um pouco depois do caso do jogador Daniel Alves, que foi aplicado lá em Barcelona, um protocolo, né, que é o protocolo lá deles, e que diz respeito justamente a esse caminho de denúncia. E isso foi fundamental para que ele fosse preso naquele ato nessa investigação de estupro. Então, essa discussão ficou mais latente assim, mas existem diversos sinais, essa questão dos bares e restaurantes, que está sendo debatida agora, existe o sinal vermelho na palma da mão, e a gente ouve também casos em que a pessoa chama a polícia e pede uma pizza, então, porque ela está ali numa situação de cárcere privado, ela não pode falar, então ela, olha, eu quero uma pizza de mussarela, sei lá, uma coisa que a polícia possa identificar que a pessoa está numa situação de perigo. Então, são vários aí códigos que são pensados para essas denúncias em situações de violência, mas eu acho, vocês tocaram um ponto importante, que os profissionais da saúde podem identificar, e eu sei que a linha ali é difícil e tênue até onde que o profissional da medicina pode e deve ir. Acho que isso é um debate mais profundo aí para a faculdade de medicina. E o sigilo, né? O sigilo, e de que forma que você aconselha, mas também você não quer entrar na esfera íntima. É uma questão complicada, mas de qualquer forma a gente tem que entender que nessa cultura violenta que a gente vive, que a violência só gera mais violência, a médica, o médico, ele pode ter um papel preventivo, né, em prevenir um feminicídio. Então, às vezes, uma orientação ali, ainda que mais sutil, eu acredito que a médica possa dar. Não estou falando de ligar para a polícia e trocar as questões, porque eu acho que medicina e polícia são duas questões que não devem se misturar. Não acho que é por aí o diálogo, porque é a área da saúde. A saúde, ela tem que ter aquela visão do acolhimento, daquele espaço seguro. Eu acho que quando a gente começa esse debate a levar para esse lado, não é o melhor caminho. Mas eu tenho certeza que as médicas, os médicos podem fazer uma atuação preventiva aí. Teria que pensar um pouco melhor a respeito, né, disso. Não parei para pensar tanto, mas eu acho que com certeza daria para pensar, né? Porque a gente às vezes acredita que a violência doméstica ela só pode acontecer com uma mulher mais vulnerável, não privilegiada, numa situação, uma mulher negra mais que tenha menores condições, mas a gente sabe que a violência doméstica ela é bem democrática, ela pode atingir todas as mulheres.
Claro que a rota de crítica de fuga para mulheres negras, por exemplo, a gente sabe que é menor. Então, muitas vezes ela não vai ter a possibilidade de se afastar daquele agressor por questões inúmeras, inclusive econômicas. Então isso acaba tendo um número maior de feminicídios de mulheres negras, mas isso não significa que qualquer mulher possa ser vítima, né? A gente vê aí inúmeros casos. Luísa Brunet, que é um caso que eu trabalhei, é do nosso G20 Central, e tantas outras, né? A juíza que faleceu no Rio de Janeiro, infelizmente vítima, quer dizer, uma juíza que conhece as leis e foi vítima de feminicídio. Então isso mostra que a sociedade tem alguma coisa errada, a gente está errando. Não é normal, não é normal. A gente não pode normalizar e naturalizar o absurdo. Então, e a gente estava conversando isso no começo aqui em off do podcast. Sim. Já fofocamos bastante. Fofocamos, A gente estava conversando sobre isso, que direito penal não vai ser suficiente para coibir essas questões que dizem respeito à violência contra a mulher, em qualquer âmbito, no âmbito doméstico, no âmbito do assédio sexual, qualquer âmbito. O direito penal, ele vem ali como uma última razão, ele se aplica quando tudo falhou. Então a gente tem que dar passos para trás e a gente começa a discutir com mais profundidade a questão da educação sexual, a questão da educação de gênero, a questão de uma medicina baseada em evidências científicas e com sensibilidade para esses aspectos mais modernos, né, que colocam aí uma discussão sobre ética, uma discussão sobre bioética. Então, a universidade precisa fomentar, seja de medicina, seja a universidade de direito ou as carreiras jurídicas. A gente defende também muito isso, que a gente tem que ter um profissional do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, mais preparado para acolher as vítimas, para entender aquela dor e respeitar. E o que você falou que é muito interessante, talvez também fazer essa mistura de profissão. Então, interessante, de repente, nós médicas irmos até, de repente, uma faculdade de direito e falar sobre o nosso conhecimento médico, né? Daquilo que é interessante para vocês e vice-versa. Vocês virem até a nossa faculdade de medicina e falar sobre direito, porque pouco se faz essa intersecção. E eu acho muito importante. Indo um pouquinho além também, voltando do feminicídio, tem outras coisas que nunca se fala, mas o suicídio. Então, muitas vezes, tem mulheres que não suportam a dor de estar vivendo naquela situação, que é terrível e dolorosa, aonde a Moni falou muito bem, e ela se culpa por algo que não é culpa dela. E ela acaba atentando contra a própria vida. E isso é muito difícil e pouco se fala, porque não foi alguém que atentou, mas, na verdade, indiretamente, aquela vida, foi tão cruel. E não foi a questão da crueldade, foi crueldade com palavra, foi crueldade com atitude, foi crueldade no dia a dia que fez ela não suportar tudo aquilo. Saúde mental, né? Saúde mental. Saúde e a gente vê isso. E é muito difícil. Então a gente tem que ir além. Porque quando acontece o feminicídio, alguém vai ser culpado por aquela morte. Quando acontece o suicídio, aquela pessoa, entre aspas, foi fraca. E eu acredito, gente, que o suicídio é terrível. É terrível. E a culpa não é só daquela pessoa que cometeu. A gente precisa enxergar ao redor dela tudo o que aconteceu. Você sabe, né? Lu, que outro dia eu estava conversando com uma psicóloga muito querida e ela me falou uma coisa que eu achei, assim, incrível. Ela falou para mim assim, sabe, Mônica, eu trabalho com a arma mais poderosa do mundo e que as pessoas muitas vezes não dão valor, que é a palavra. Exato. A palavra, aí ela falou para mim, se as pessoas soubessem o peso e o valor das palavras, elas viviam de boca fechada. Sim. Porque muitas vezes elas não imaginam o quanto uma palavra pode ferir ou ofender ou magoar alguém de uma forma irreversível, né? Então, assim, muitas vezes a gente não está falando de violência física, mas a gente está falando de uma violência verbal. Exato. Que é capaz de ferir emocional, tanto quanto uma violência física, né? E eu fiquei pensando, falei, nossa, que coisa profunda da gente pensar, né? Realmente o quanto as palavras podem ser agressivas e, enfim, quando proferidas de uma maneira irresponsável, cometer verdadeiros crimes. Sim. Né? Às vezes não diretamente, mas de forma muito poderosa e indiretamente.
Então é algo pra gente pensar. E teve um dia também que eu atendi uma paciente que estava sofrendo um processo de abuso psicológico e eu recomendei a ela, né, que procurasse um psiquiatra, um psicólogo para ajudar ela a sair daquela situação. E ela falou assim para mim: imagina, eu vou procurar um psiquiatra, ele vai me dar remédio e eu não vou tomar esses remédios tarja preta, né? Ela fez assim. Aí eu lembro que eu respondi para ela, falei assim: engraçado. Se você estivesse aqui na minha frente com uma amidalite, eu sempre falo né? isso. E eu te desse um antibiótico para evitar que você tivesse uma pneumonia ou uma septicemia e morresse de infecção, você não estaria questionando o meu antibiótico, você estaria tomando ele de bom grado e rezando para não complicar. Por que você vai deixar uma doença mental complicar? Por que para você não complicar uma doença física é super ok e importante, mas complicar uma doença mental é uma coisa tão repulsiva, né? Não posso tomar o remédio. É como se você estivesse decretando a sua falha, recriminando uma falha, né? E ela olhou para mim e falou: nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei: pois é, às vezes uma doença mental, ela pode ser até mais grave do que uma doença física. É um curto-circuito cerebral. Agora, o que a gente pouco fala é o que você falou, e acho muito interessante que a gente lida com mulheres, né? Então a gente pode pedir que ela procure um psiquiatra, um psicólogo, mas talvez aquele companheiro também precise de tratamento. Sim. E quem vai recomendar esse tratamento? Então, como vocês conseguem também ajudar? Porque essa mulher é vítima. Aquele homem, às vezes, ele pode fazer isso e replicar isso com outras mulheres. Existe um olhar para tratar esse homem? Entendi, Lu. Bom, eu acho que vocês duas tocaram em pontos que eu acho super importantes. Primeiro, assim, ninguém casa para não dar certo. A pessoa casa porque ela quer que dê certo. Então, quando a gente fala de violência doméstica, não é simples, igual, eu vou ali denunciar uma pessoa porque eu sofri um assalto. Não, eu tô falando do meu marido, do meu ex-marido, do meu namorado, do meu companheiro. Eu tô falando pai dos meus filhos. Eu acho que o pai dos meus filhos é o mais difícil. Do álbum de família, aquela coisa bonita que a gente sonhou. Então, você pensa assim: eu vou acabar com a minha família, você se sente culpada. Isso faz parte da vivência de qualquer mulher, né? A gente não tem essa experiência. E também quem tem filhos é como a Mônica tá falando aqui. Os filhos vão ser colocados em primeiro lugar. Então, a gente tem que entender esse fenômeno com essa dimensão que ele tem. E essa questão do suicídio que a Lu tocou é muito importante, tá? É muito importante porque ela é muito presente mesmo. Existem estudos, né? Inclusive estudos da psicologia da USP que falam, por exemplo, que crianças que vivem em lares violentos têm 50% mais chance de desenvolver depressão. Gente, 50%. E a depressão pode chegar a um suicídio. E eu costumo falar muito nas palestras, nas minhas andanças por aí, tem alguns lugares que eu nem sei se vão me chamar de novo, mas assim, que o machismo, e isso é bom para os rapazes, os médicos e os estudantes que estiverem ouvindo aí o nosso podcast, o nosso não, o de vocês, mas agora já é meu. É nosso. Aqui pode tudo. O nosso podcast, que o machismo, ele mata as mulheres. Ele mata as mulheres no suicídio, ele mata as mulheres no feminicídio, ele mata as mulheres, mas o machismo também mata os homens. Ele mata os homens porque os homens não vão no médico, os homens não vão no psiquiatra, os homens não fazem os check-ups, não fazem, por exemplo, exame de toque, porque tem um preconceito em relação a isso. E aí, os homens muitas vezes não aguentam, porque o machismo quer que o homem seja o provedor, o forte, aquele que aguenta tudo. Homem não chora. Homem não chora, e aí nós temos índices altíssimos de suicídio de homens. Me corrija se eu tiver errado. Sim. Então, quando a gente fala de machismo e desconstrução do machismo, a gente fala numa sociedade saudável para todo mundo, para as mulheres e para os homens, né? E para as mães desses homens, e para as filhas desses homens, e para as companheiras desses homens, né? Porque todo homem, ele é filho de uma mulher. Exato. Não tem jeito. E eu digo mais, quando a gente fala em diminuição de machismo, né? E a gente luta pelo direito das mulheres, a gente pouco também traz os homens para perto. Eu falo até porque o meu marido trabalhou numa empresa e tinha um comitê feminino.
E ele participou do Comitê Feminino. E eu adorei que ele participou, e eu incentivei e falei, você tem que participar do Comitê Feminino, primeiro, porque você é casado com uma ginecologista obstetra que cuida de mulheres. Segundo, você tem uma filha. E para a gente poder fazer uma sociedade melhor para as mulheres, os homens precisam entender também o que a gente necessita e aonde vocês podem mudar ou melhorar. E foi incrível ele participar desse comitê feminino. Era o único homem no meio de um monte de mulher. E eu falei, poxa, mas que triste que era só você de homem. Porque para um gestor homem poder fazer algo mais empático em relação a uma mulher, ele precisa entender o que essa mulher sente. Então, eu acho que cabe a nós mulheres também começarmos a trazer esses homens para perto, para poder conversar sobre esse tema, para que exista uma educação masculina, para a gente mudar esse mundo e que ele se torne menos machista. Eu sou mãe de um menino, eu tenho um menino e uma menina, e eu olho para o meu filho todos os dias querendo educá-lo a ser um homem diferente do que, de repente, ele tem como exemplos de homens machistas. Eu não quero jamais que ele seja. Primeiro, porque eu cuido de mulheres. Segundo, porque ele tem uma irmã. E terceiro, porque ele vai ser o marido de alguém. Entendeu? Então, eu acho que trazer os homens para perto e entender um pouquinho da nossa necessidade, eu acho que também pode ajudar. E é louco, né? Isso vai desde coisas mínimas e pequenas, né? Eu fico pensando, como é que você diz para uma mulher que o ideal é que ela amamente seu filho por 6 meses exclusivamente e a licença maternidade são de 4 meses? Como é que um gestor, né, que não vê esse lado empático da necessidade do feminino, entende isso? Como é que a gente muda isso? Ah, mas eles começaram a entender, algumas empresas colocaram a licença paternidade de 4 meses no primeiro ano de vida do filho. Quando a mulher volta de licença maternidade e este pai fica na licença paternidade, ele começa a exercer essa paternidade um pouco parecido do que a maternidade e sente todas as dificuldades que sentimos, porque não é só ficar de licença maternidade em casa deitadinha com as quantas vezes você não ouviu assim, mas você tá de licença, agora você tá tranquila, e nossa. a mulher tá num perrengue, com o cabelo em pé, com a mama doendo, com os hormônios todos bagunçados, sem dormir, com a criança chorando. Então assim, vai do mínimo, né? Que a gente estava conversando outro dia que o óbvio precisa ser dito, são coisas pequenas, mas que quando você põe um homem de licença paternidade por 4 meses e não por 5 dias consecutivos, corridos, que se esse neném nascer no fim de semana, ele já volta a trabalhar no meio da semana seguinte e ele participa 0 daquela paternidade, né? A mulher não consegue que ele ajude a comprar um remédio que ela precise ou que o bebê precise. A gente faz um movimento que, gente, é pequeno, né? E é tão importante para uma sociedade, muda tanta coisa, cria pessoas tão melhores, crianças mais evoluídas, mais ternas, mais empáticas, e por coisas básicas que a gente precisa mudar. E vamos mais longe, quando você faz uma contratação de uma mulher, muitas vezes aquele gestor olha e fala assim, ela está no período, né, de ter filhos. Então, hoje não pode se fazer a pergunta se você quer ser mãe ou não. Mas indiretamente ele pensa, bom, ela está casada, não tem filhos, então ela pode engravidar. A partir do momento que o homem também tem uma licença paternidade, ele também vai ter os 4 meses longe daquela empresa, assim como a mulher. Né? Eu digo mais, eu sou super defensora, Moni, já falei aqui no podcast N vezes, que eu adoraria que as empresas poderiam nos propor, mulheres, a ficar part-time num tempo de 1 ano a 2 anos, que eu acho que juridicamente, depois me corrija se não pode, porque teria uma diminuição salarial, se ela ficasse 6 meses, e por isso que não poderia, mas se fosse algo que fosse optativo dela, se ela quisesse assim, porque eu tenho certeza que a gente teria mulheres mais felizes nas empresas, talvez durante o primeiro ano de vida do seu filho. Né? Famílias eu não vejo mais propostas, estruturadas, né? Famílias mais estruturadas. Eu não vejo propostas assim, nem da licença paternidade, que são de poucas empresas, e nem de part-time para uma mulher que
Eu falo para minhas pacientes executivas, essa doutora Lu, levanta essa bandeira. Eu vou te falar, Fabi, levanta essa bandeira por nós. A gente vai junto com você como médica, você vai como promotora. Vamos tentar levantar essa bandeira, se possível. Eu acho que a gente tem que pensar também na defesa da mulher, quando a gente fala, né, em defesa dos direitos da mulher. Não né? só na violência, né? Mas em pequenas mudanças que às vezes podem construir famílias muito mais estruturadas. Em pequenas violências, que apesar de não ser uma violência física e emocional, mas são violências para nós mulheres, de repente deixar um bebê recém-nascido em casa e ir trabalhar, entendeu? Então, não é uma violência física, mas muitas vezes não é fácil. Acho que todas nós somos mulheres e já sentimos isso, né? Então, o que você me diz, é possível levantar essa bandeira? Lu, você tá muito maluca. Ô, Lu, o que você tá falando é super bacana, o que a Mo falou também, e realmente é o que espelha as nações mais desenvolvidas em termos de igualdade de gênero no mundo, né? Então, a licença parental, que é mais ou menos o que você tá falando, de dar ao homem e à mulher o mesmo período, eles escolhem entre eles, já é uma realidade na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. Esses países já têm esse tipo de política. Não sei dizer aqui exatamente qual é o período de cada país, mas eles já caminharam para isso. Por que que isso é bacana? Porque, assim, a Mo falou assim, o pai ajuda a mulher a comprar o remédio. Não! O pai, ele vai comprar o remédio, que é a obrigação dele. É a obrigação dele de pai. Verdade. E aí, é a força do hábito. Não, é porque a gente tá habituada. É a força do E eu hábito. lembro que eu quase, assim, eu fui dar uma palestra para uma plateia de policiais. Nossa! E eu quase não dormi à noite, um dia antes. Porque, assim, conversar aqui com vocês, médicas, empoderadas, para mim isso aqui é bacana, aqui no estúdio da Trina, legal, né? Quando eu fui dar essa palestra para os policiais, eu fiquei muito apreensiva, porque o que eu falo, ele bate muito de frente com a forma como essas pessoas foram educadas, a forma como elas pensam. Então, a minha primeira pergunta, assim, na palestra foi a seguinte: quem lava a louça em casa, levanta a mão. E aí? Como assim? Tá Eu louca? preciso nem Meu marido dizer. lava a louça. Meu marido lava a cozinha. A função de lavar louça, eu falo pra ele, eu não posso estragar minha unha, eu sou uma médica, meus pacientes precisam da minha mão bonita. Então a função lá em casa de lavar a louça é do Carlos, mas e ele não vai ter vergonha nenhuma que eu fale isso. Mas olha que maravilha. Mas Eu assim, também. 2 ou 3 envergonhados numa plateia de muitos levantaram a mão. Então é para desconstruir isso, e essa coisa da paternidade que vocês estavam falando é uma coisa muito séria. Eu fui promotora da infância durante mais de 10 anos e eu fiz um estudo empírico com os adolescentes, e eu recebia tanto a parte de carentes quanto a parte de infrator. Infrator é aquele jovem adolescente que comete crime. Na minha pesquisa empírica, uma coisa não super científica, mas com os jovens que eu atendia, eu fazia um questionário. E nesse questionário eu perguntava: você tem pai presente ou ausente? 85% dos jovens agressores, jovens infratores que eu atendi no decorrer desse período eram jovens que não tinham pais. Ou se tinham pais, o pai era ausente. 85% dos infratores. Então, a paternidade irresponsável, que é o que a gente está conversando, a gente está falando aqui de uma melhora da troca da questão da responsabilidade do pai, dividir essa questão quando a criança nasce. É para esse caminho que a gente tem que seguir, e acho que a gente tem que pensar em alguma coisa juntas. Vamos pensar. Vamos levantar essa projeto bandeira. De lei, sei lá. Vamos Projeto pensar. de lei, vamos levantar. A Moni disse que não vota em Eu mim, gosto se eu for dela, candidatar. Ela disse. porque eu falo, eu gosto muito de você. Eu falei, teve uma época que eu Ela tava tão fala, ai desgostosa, amiga, eu acho que eu vou me queria. candidatar. Eu falei, eu não vou votar em você. Ela olhou pra mim e falou, como você não vai votar O meu em marido mim? disse que também não, Aí eu que falei, não vota porque em... Então você se candidata por mim? A gente vota em você. Eu falei, porque eu te amo, então eu não voto em você. Eu também não pretendo ser candidata, mas eu voto em vocês duas. Não dá pra fazer o projeto de lei sem ser... A gente pode levar para uma deputada ou levar para alguém o projeto de lei. Não a gente fazer, a gente pode desenhar. A gente pode dar ideia. Dar ideia. Então você vai Isso, apresentar fazer a suas amigas pra gente, A gente que a precisa- gente vai lá questionar Amigas deputadas, Isso. por favor, conversem com nós 3. A gente tem um projeto de lei A gente tem incrível. várias ideias interessantes pra dar. Eu acho legal, eu acho bem bacana da gente pensar num encaminhamento assim desse podcast. Imagina, sai uma lei. adoraria. Nossa, ia morrer
de orgulho e eu acho que quando a gente pensa, né, em defender os direitos das mulheres, ele vai muito além do direito formal, né? A gente está falando aqui em defender uma licença paternidade. Então, teoricamente, eu estou defendendo algo para o homem, né? Se a gente for pensar ao pé da letra. Mas não, você falou muito uma licença parental. Eu acho que isso é muito grandioso, né? Eu acho A gente está defendendo a família, né? Não importa a formação que ela tenha. O pai, eu falo que a mãe não pode ser mais importante que o pai. Somos igualmente importantes na vida dessa criança. E como você mesmo disse, isso reflete na educação e naquele ser humano que ele vai ser no futuro. Então, olha a importância tanto do pai como a mãe serem presentes. O meu marido mesmo, o Du, falou que às vezes ele ficava com vergonha no meio corporativo de falar que ele cozinhava em casa, que ele fazia supermercado e que ele lavava a louça. Gente, é verdade. Porque no meio corporativo, as pessoas olhavam para ele como sendo, nossa, como você é um tonto, né, de fazer isso. Mas eu sempre falo que eu não consegui chegar onde eu cheguei se eu não tivesse o marido que eu tenho. Na verdade, que as pessoas... E não que ele não seja um super executivo. Nós dois conseguimos crescer profissionalmente juntos, entendeu? Mas Nenhum apagou o brilho essa é do a outro. condição para ser casado com obstetra, amiga. Promotora! Não dá pra ter outro tipo de marido, veja bem, seria impossível. Mas vamos pensar no direito da mulher, o quanto isso é mais saudável? Porque muitas mulheres, acho que você pode dizer melhor, às vezes não se submetem a certas agressões, sejam físicas ou emocionais, até por uma relação de dependência, e diria uma dependência financeira. Sim. Então, quando você tem uma relação saudável, onde não existe essa dependência financeira, automaticamente você se sente... Eu falo que o Du tá comigo e eu com ele porque a gente se ama. Por amor. Porque a gente não depende financeiramente um do outro, né? Ninguém tá submisso na relação. Ninguém tá submisso na relação. Você não acha que a questão da submissão faz algumas mulheres, às vezes, se submeterem a coisas que, de repente, não se submeteriam se tivesse uma independência financeira? Com certeza, Lu. Assim, eu também assino embaixo que eu tô aqui graças também a essa construção e essa parceria com meu marido, que é o André. Vou mandar um beijo pra ele aqui no podcast. Beijo, André. Beijo, André. Obrigada. Eu acho que é uma parceria, é uma construção, sem dúvida, é uma caminhada, né? E é uma caminhada saudável. E o pai que descobre essa paternidade maravilhosa de como é o meu marido, de poder, eu gosto de buscar na escola, eu gosto de levar no médico, eu gosto de ir na reunião de pais. Ele foi na reunião que era da primeira comunhão, só tinha ele, tipo de homem. Porque se tem convencionalmente a ideia de que a mãe é que tem que participar, gente, mas por quê? Se a mãe tá fazendo audiência, tá fazendo um parto, por que é a mãe? É quem tiver naquele momento com aquela possibilidade. E você dividindo essa tarefa, é bom para o próprio homem, é bom para o filho, é bom para a filha que vai saber reconhecer um pai presente, um pai que respeita e que divide as atribuições com a mãe. Então isso é bom para todo mundo. Os homens já estão começando a descobrir isso, eu acho. Mas viu? é engraçado como a gente precisa mudar. A Lu, uma vez, me contou uma história, eu tava conversando com ela no carro, lembra? A gente conversando no telefone, e ela falou pra mim assim, acabaram de me ligar da escola... dizendo assim, doutora Luciana, eu tô ligando para responder a pergunta que o senhor Eduardo fez aqui sobre os seus filhos. E aí ela olhou para mim e falou, cara, mas quem fez a pergunta? Por que você tá me ligando? Eu nem sabia a pergunta que ele tinha feito. Então, assim, eles ligaram pra mim. Pra responder uma pergunta que o meu marido liga pra ele. É isso, entendeu? Né? Mas você vê que isso é meio enraizado na sociedade, né? Como eu falei do ajudar, é enraizado. A gente precisa mudar o pensamento. E a gente só muda pensamentos conversando sobre o assunto, debatendo. E com exemplos. Eu tenho certeza que quando o seu marido foi o único homem na reunião de primeira comunhão, né, dos seus filhos, talvez isso inspirasse outros homens. Eu vejo muito, às vezes, o Du participando, e numa segunda reunião, eu vejo outros pais participando. E hoje eu vejo mais homens participando das reuniões. E eu fico tão feliz, porque isso é bom para todo mundo, é bom para as mulheres, é bom para os filhos. Acima de tudo, é bom para aquela criança que tem o pai e a mãe igualmente presentes na vida deles. Exatamente. E sem nenhuma submissão. Um não é submisso ao outro, nem o outro ao outro. É uma construção, né? É uma construção conjunta. É civilizatório. É isso. Assim como... Quando a minha filha se formou no ensino médio... E ela não queria. Nossa, ela veio falar pra mim que ela queria que eu dançasse com ela. A valsa. Foi ela bonito. queria que eu dançasse com ela na formatura.
porque ela achava que eu tinha que ter aquele papel e eu fiquei morrendo de vergonha. Ela me ligou e porque eu falou, estava enraizada por um padrão social. E eu liguei pra Lu e falei, amiga, O que eu faço? o que eu faço? A Luísa quer que eu dance com ela, mas como Como assim? eu vou entrar com ela? Como eu vou entrar? Vai estar aquele monte de homem lá, de fraque, porque era black tie a festa. E ela falou, mas você não pode deixar de ir. Ela te pediu Você isso. vai colocar um pó de pirlim-pipim. Eu falo. Ela falou bem assim, vai olhar só você e você vai entrar. De Enfim, cabeça erguida. a gente faz qualquer coisa pelos filhos, Com né? certeza. Tive que me desconstruir, confesso, não é fácil. A gente tem aquele padrão na nossa vida, né? E ela fez, detalhe, a Luísa fez uma carta para a Ela escreveu pra diretoria. coordenadora, perguntando. Eu falava, Luísa, mas só vai ter pais lá. Como assim eu no meio? Ela fez uma carta pra coordenação da escola falando, eu quero que a minha mãe dance comigo. Existe algum empecilho? E a coordenadora super querida, um colégio super querido, escreveu de forma nenhuma. Qualquer um é muito bem-vindo. Enfim, criei lá meu pó de pilim-pim-pim, mudei, desconstruí e fui. Dancei com ela a valsa, eu e todos os pais de black tie, né? E eu lá no meu saltão, no meu pó de pilim-pim-pim. E eu peguei esse vídeo, né? Pra quem quiser ver, tá na minha rede social e eu postei. Eu entrando com ela na fila lá da formatura e a gente dançando a primeira valsa. E você sabe que teve uma paciente que um dia foi na consulta. Depois que eu postei isso e falou assim, doutora Mônica, eu achei incrível você dançando com a sua filha na festa de formatura. E aí eu falei, nossa, jura? Eu fiquei tão envergonhada, né? Porque as pessoas não pensam, mas eu sou um pouco tímida, assim, no meu interior. E aí eu falei, eu fiquei tão envergonhada, eu tive que fazer um trabalho, desconstruir esses valores e tal. E aí ela virou e falou, você não reparou no seu vídeo? Eu falei, o quê? Você dançou a primeira valsa. Na segunda música, tinham outras 3 meninas dançando com mais 2 ou 3 mães ao seu redor. Olha a inspiração. Na hora o que exemplo. as outras meninas viram que aquilo era possível, Convidaram as elas mães. foram lá e convidaram suas mães. Olha! E eu não tinha reparado isso. Depois eu fui, eu postei o vídeo pra mostrar eu dançando com a minha filha. Sim. E aí eu fui rever. Aí eu fui reparar, eu falei, nossa, olha como isso foi verdade. E a minha coragem, a minha desconstrução fez outras mulheres se empoderarem também disso e ganharem o seu espaço, e ganharem o seu lugar e o seu mérito e o seu merecimento perante aquelas formandas que também julgavam que as suas mães eram, ou suas mães, eu não sei nem se eram mães, mas enfim, mães, tias, avós, quem seja, mas que elas tinham a mesma importância. Né? E aquilo foi muito significativo, né? Foi Então, lindo. é isso que eu falo, assim, a gente tem que mesmo compartilhar e mostrar e debater e conversar. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, pra gente não terminar sem conversar, porque eu acho que é um tema importante. Falando de parentalidade e falando de 2 obstetras, vamos falar um pouquinho de violência obstétrica? Uau! Vamos. Eu sei que e entenda a violência obstétrica e não violência do obstetra. Por favor, diferencie essa palavra, porque dói o nosso coração. E confesso que às vezes eu penso em me aposentar e largar a obstetrícia, caso vire lei. Porque eu Fique não criminalizado, eu né? acho que Vamos fique dizer criminalizado, porque isso realmente a gente tenta fazer o nosso melhor. É uma profissão de doação, que a gente doa a nossa vida para colocar uma outra vida ao mundo. E de maneira nenhuma, não posso generalizar, vou falar por mim e pela Mônica, o quanto a gente, isso é importante para nós, e também a responsabilidade de termos na nossa mão 2 vidas, a de uma mãe e a de um bebê. E eu diria até uma terceira vida, que é daquele pai e daquela criança. Então, fale um pouquinho pra gente sobre isso e acalme o nosso coração. Só queria também fazer uma colocação que eu acho legal a gente estar batendo esse papo aqui, porque a gente está com um olhar do médico, do obstetra, e um olhar do direito, né? Obviamente, eu entendo que em todas as profissões, na medicina, no direito, na engenharia, enfim, todas as profissões existem os bons e os maus profissionais. Isso não está ligado à profissão, infelizmente, está ligado ao caráter das pessoas, aos valores. Então, você pode encontrar isso em qualquer profissão.
mas é um tema bastante sensível para nós médicos e que, principalmente nós médicos, que temos uma preocupação muito grande em exercer com muito amor aquilo que a gente escolheu e que a gente faz, e que é o que a gente sabe fazer. Né? E fizemos e um que é juramento, o que a gente faz, né? Hipocrático. Com muito tesão, é essa palavra, eu já falei aqui isso, né? Eu sou encantada e apaixonada pela obstetrícia. A primeira vez que eu vi um parto na minha vida, eu olhei e falei, uou, é isso. Mas é uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, a gente entende, é uma coisa que preocupa, que a medicina não é uma ciência exata. Então, que na obstetrícia, como em todas as outras áreas médicas, apesar de não ser frequente, graças a Deus, desfechos ruins acontecem e muitas vezes são interpretados como erro ou como violência. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho o que é a violência obstétrica, que a violência obstétrica muitas vezes não é uma violência do obstetra, pode também ser do obstetra, mas pode ser um parceiro que maltrate ou violente fisicamente uma gestante, pode ser um mau atendimento na recepção de um serviço de saúde, qualquer uma palavra violência indevida que se pratique contra uma gestante pode ser uma violência obstétrica. E onde a gente vai parar com esse debate? Fala um pouquinho, Fabi, o que você pensa sobre isso? Bom, é muito desafiador aqui com duas médicas que eu gosto, que eu tenho carinho e admiração, da gente conversar sobre esse tema que é espinhoso, é difícil, é um tema polêmico. Essa locução, né, violência obstétrica, ela é uma locução que vem sendo falada aí nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, 10, 15 anos. Vamos voltar um pouquinho para trás. Lá atrás, dentro dessa questão que a gente começou a discutir aqui, da questão de gênero, da violência de gênero e da forma como as mulheres eram tratadas, assim, através da história, na questão do parto, por exemplo, se debatia o termo crueldade no parto. Então, vocês sabem que há muitos anos atrás era a lei de crueldade aos animais que era aplicada à questão da crueldade no parto. Então, é lógico que essa discussão ela vai evoluindo e ela chega no que a gente está chamando hoje de violência obstétrica, vamos dizer assim. A violência obstétrica, ela não é uma violência restrita à médica obstetra ou ao médico obstetra. Ela é uma violência que tem sido nominada como um fenômeno estrutural que diz respeito ao sistema de saúde. Então, eu estou falando de qualquer pessoa que faz parte dessa cadeia do sistema de saúde. E que haja uma ação ou uma omissão desnecessária que cause aí dor, sofrimento, desrespeito. É uma locução muito genérica, tá? Eu queria trazer, e aí a Lu, por favor, Lu, a gente precisa dos obstetras, são quantos milhões de partos por ano no Brasil, sei lá, e no mundo, que é uma evolução bacana, e os médicos, e a gente estava conversando isso nos bastidores, eu não acredito de verdade que uma médica, um médico acorde de manhã e fale, opa, hoje eu vou praticar uma violência no parto. Eu não acho que a construção dessa ideia venha por aí. Eu acredito que em todas as profissões, seja nos médicos, nos promotores, nos juízes, ou seja lá o que for, nós temos bons e maus profissionais. Então a gente tem que deslocar um pouco essa conversa da violência obstétrica para a questão do porquê que nós precisamos debater esse fenômeno estrutural da violência obstétrica. E aí a gente desloca essa discussão para a universidade, para a educação e para a academia. O que a gente enxerga isso do ponto de vista jurídico? O Brasil teve uma condenação internacional através do Comitê CIDOW, no caso Aline Pimentel. Aline Pimentel é uma moça negra de 28 anos que estava grávida e que ficou peregrinando na maternidade do Rio de Janeiro sem atendimento por omissão. Ela primeiro perdeu o bebê, depois ela permaneceu muitas horas numa maca ali jogada, porque no primeiro atendimento que a Aline teve, mandaram ela para casa com o analgésico. Aí no segundo atendimento, quando ela voltou para o hospital, ela perdeu o bebê.
E aí, na sequência, ela teve uma hemorragia, e eu não sei exatamente os termos médicos do desfecho médico, mas fato é que essa moça ficou horas e horas sem atendimento médico. E esse foi o primeiro caso de condenação do Estado brasileiro por omissão, por uma morte materna evitável. Então, a gente tem que debater esse fenômeno da violência obstétrica, e eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar da primeira audiência pública no Ministério Público de São Paulo sobre esse assunto, e havia médicos, havia autoridades, havia vítimas, e a gente ouvia relatos assim: eu fiz o meu parto no Hospital Escola X, não estou lembrando agora, não vou nominar o Hospital Escola, mas fato é que 20 estudantes de medicina entravam na minha sala e faziam o exame de toque sem me avisar que isso ia ser feito, sem respeito, sem a menor condição daquilo acontecer, com total violação aos direitos sexuais e reprodutivos daquela paciente. Então, essas práticas que existem, e eu não estou falando aqui de uma pessoa, de um médico, e nem acho que a gente tem que colocar a figura do bonzinho e a figura do mal que queira isso. Não, eu acho que a gente tem que questionar um sistema, que eu questiono também do ponto de vista do direito, um sistema que é machista e que é racista, e em razão desse sistema ser dessa forma, alguns profissionais, maus profissionais, eles se veem no direito, por exemplo, de falar para uma adolescente: na hora que você fez estava gostoso, agora você está reclamando de dor. Então, assim, são certas atitudes, microviolências, violências psicológicas, ou violências até mesmo, ou uma violência através da omissão, como foi no caso da Aline, que nós precisamos debater. Porque essas mortes, elas são evitáveis. Até a gente podia falar em dados, né? Quando existia o niilismo, né? Quando não se fazia absolutamente nada. E era aqueles partos lá atrás, que a minha bisavó foi submetida, e a minha avó, o primeiro parto foi domiciliar, inclusive. Existia uma incidência em cada 100 mil partos, 2.000 mortes maternas. Depois da hospitalização e da medicalização, isso diminuiu muito. Para vocês terem uma noção, hoje no Brasil, e olha que na pandemia aumentou o número de mortes maternas, está entre 50 e 100 mortes maternas para 100 mil. Lembra que no niilismo eram 2.000. Agora, se a gente for pegar os hospitais privados de São Paulo, é 2,5 para 100 mil. Então, a gente também tem que pensar que o fazer nada, que era o que se fazia lá atrás, também coloca as pacientes em risco, né? Sem dúvida. Também não estou dizendo que precisa fazer isso é importante a gente tudo, dizer. mas eu acho que é importante a gente colocar esses dados, porque hoje também está tendo uma maneira e um incentivo para se voltar para o que se fazia lá atrás, e muitas vezes se omitem esses dados que são extremamente importantes de serem colocados, porque a hospitalização e a medicalização não é de todo mal. Né? E entenda, né, que acho que é importante a gente falar que hospitalização e medicalização não significa intervenção. Exato, perfeito. Né? Não necessariamente você precisa usar aquele recurso. Você pode ter um parto hospitalar, né, onde não se faz nada, porque é um parto fisiológico que está correndo muito bem e que não precisa se fazer nada, né? Mas é a questão da segurança, de você ter recursos e seguranças, como você mesmo contou no caso da Aline Pimentel, né, que foi uma ausência de recursos, uma omissão de atendimento num caso que as coisas não estavam acontecendo de forma fisiológica e que culminou num desfecho extremamente desfavorável. E para tristeza, né? dentro de um hospital. Exato. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de segurança, de você não precisar usar, mas se você precisar usar, você ter recursos e seguranças e pessoas habilitadas de uma forma até respeitosa para aquele atendimento. E lembrar que hoje muito se fala de medicina baseada em evidências, e acho que é tão importante a gente falar sobre isso, que é um tripé, onde a gente tem as melhores evidências científicas, aonde a gente tem a experiência do médico e aonde a gente tem o paciente, né? Então, a gente muitas vezes ouve muitos médicos pegando uma série de artigos científicos, sabe lá de onde foi realizado, né? Se é uma boa evidência científica, né? E não é só isso a medicina baseada em evidências, a gente tem a experiência do médico e a gente tem o paciente ali que de repente tem o seu desejo, o seu sonho,
mas que eu acho A que sua cabe história. a sua história, as suas vontades. Mas cabe nós, médicos, colocarmos para ela aonde ela vai se tornar todo esse desejo seguro, né? Então, quando tudo dá certo, eu tive 2 partos normais. Segundo a Moni, ela gosta do termo parto vaginal, né? Ela gosta de separar e eu acho que é adequado quando ela fala isso. E eu faço parte, né, do time do parto adequado de um grande hospital de São Paulo. E a gente usa o nome parto adequado. Eu não estou dizendo que o adequado seja a via vaginal, onde eu tive meus filhos, ou a via cesariana. É o parto adequado, onde a gente visa a segurança e a vida. E como disse mais uma vez, vida de 2 pessoas, de uma mãe e de um bebê. Onde a gente tem que evitar dentro de hospital, a maior causa de mortalidade materna é a hemorragia materna, né? E só não tem uma hemorragia materna, uma paciente com hemorragia materna, quem não faz obstetrícia, porque quem faz sabe que ela pode acontecer. Há pouco tempo, estava com a Mônica, uma paciente primigesta, primeiro filho. Qual era a chance? Ela seria colocada numa instituição baixo risco, né? E teve uma hemorragia materna, onde, graças a Deus, deu tudo certo. A gente teve que fazer uma série de intervenções necessárias para salvar a vida dela, né? E que bom, o desfecho foi maravilhoso, deu tudo certo, foi tudo bem, né? E graças a Deus a gente estava num bom hospital que nos deu toda essa condição. Então, o quanto é importante a gente saber que mesmo um parto de baixo risco pode virar alto risco. E a gente tem que saber... lembrar o básico, né? Que a obstetrícia vem do latim obstare, que significa estar ao lado, né? Então eu acho que é muito importante. A gente precisa estar ao lado dessa gestante. E a gente precisa estar ao lado dessa gestante no ponto de vista médico, no ponto de vista técnico, no ponto de vista de acolhimento, no ponto de vista de respeito. Então, quando a gente fala violência obstétrica, isso em nada me ofende, porque não me faz carapuça, mas eu acho muito legítima essa luta. Eu acho que é importante que a gente fale, porque ela existe, né? Ela existe na forma do desrespeito, ela existe na forma da falta de assistência. E quem é bom profissional sabe disso. E a gente precisa estar lutando por uma saúde, né, da mulher, da gestante, na sua plenitude, que esse momento seja mais especial. Eu entendo essa dicotomia da dor, da obstetra, pensar assim, ai, não é justo, eu faço que nem a Lô falou, ai, eu faço tudo com amor, então agora veio esse termo, eu já vi esse incômodo. Não, tanto que eu vários... sou honesta, penso em parar a obstetrícia e todo mundo tá ouvindo aqui se tornar uma lei, porque eu vou falar, uau! Eu vou poder ser condenada. E depois me corrija, tá? Se não é bem isso. Se tornar lei. E digo mais, já é uma especialidade que o pessoal mais novo já não está querendo fazer, porque é uma doação de vida. Muitas vezes eu deixo de estar no aniversário com meu filho, já deixei de estar ao lado dele, cantar o parabéns, porque tinha uma paciente de trabalho de parto. Natal, Ano Novo, volto... Todas as vezes que eu viajo no feriado, pego o meu carro, estrada sozinha, à noite, chovendo, no escuro, para poder trazer uma vida ao mundo. Então, a partir do momento que se tornar lei, e eu puder ser condenada por algo que, de repente, eu vou estar fazendo para o bem, para salvar a vida dela, e, de repente, porque ela não queria, ela não vai compreender dessa maneira. Então, por isso que eu estou colocando aqui, talvez, uma reflexão de o quanto... É muito complexo tudo isso. É tênue, né? É tênue, para que os obstetras também não deixem de ser obstetras, porque eu acho que daí a gente vai estar expondo e voltando ao niilismo, que querendo proteger essas mulheres, talvez a gente coloque ela num risco maior. Olha, Lu, eu não sei, assim, na realidade, eu entendo essa coisa, esse desconforto, entendo as razões do desconforto. Da minha parte, assim, o meu conhecimento é na área jurídica, então eu tenho que trazer um pouco para a minha praia. Quando surgiu, por exemplo, a lei do feminicídio, havia uma resistência muito grande da sociedade em aceitar o termo feminicídio. Então se falava o seguinte, mas por que feminicídio? E não tem homicídio, mas homem também é morto, por que tem o feminicídio? A gente precisou dar um nome para esse fenômeno, tá? Isso começou no Campo Algodoneiro, no México, que muitas mulheres estavam morrendo pelo fato de serem mulheres.
Então, esse é um fenômeno social. Marcela Lagarde, que é uma pessoa que estuda o fenômeno, deu esse nome. E esse nome pegou, vamos dizer assim. E aí a gente vem debatendo isso, isso é super importante, porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Eu gostaria que a gente não precisasse usar o termo violência obstétrica. A minha visão é que a gente ainda precisa usar esse termo, tá? Eu acho que a gente tá debatendo aqui abertamente. Sim. Eu acho que a gente ainda precisa usar esse termo, porque a gente precisa combater esse fenômeno, que é um fenômeno estrutural. Não é um problema específico deste médico ou daquela médica. É um problema estrutural que tem nome, essa locução que deram, violência obstétrica. É chato? É difícil? Mas é um fenômeno que está acontecendo e que as mulheres estão morrendo ou estão adoecendo por conta desse fenômeno. Então, eu não diria, puxando aí para a nossa conversa, assim, que eu defenda a criminalização através de uma legislação específica para combater a violência obstétrica. Eu acho que o nosso ordenamento jurídico já tem tipos penais o suficientes nesse momento histórico para coibir essa violência. Mas eu sou muito a favor do termo, porque eu acho importante nominar esse fenômeno, ter essa locução, para a gente entender e a gente debater. A gente não estaria debatendo isso se não fosse essa situação, esse desconforto. Eu acho que assim como o feminicídio, violência obstétrica é um termo que a gente precisa usar ainda. Tá? É chato, eu não gosto, mas na minha posição jurídica, não é de médica obstetra, é de uma jurista feminista, no sentido de que é importante usar a locução ainda. Eu gostaria que a gente chegasse numa etapa da nossa história que a gente não precisa chamar de feminicídio, deixa pra lá isso aí, não vamos precisar, porque a gente tá num outro momento histórico. Eu acho que a gente vai chegar lá, não sei se a gente vai ver isso, mas as nossas filhas eu acho que vão ter essa oportunidade. E a mesma coisa com a violência obstétrica, tá? O meu raciocínio é mais ou menos o mesmo. É uma luta pelo direito das gestantes, né? Assim como o feminicídio é uma luta pelo direito das mulheres não morrerem por violência. É que eu acho que o termo violência é um termo duro. Se mudasse, talvez, para um termo, é um direito da gestante. Eu tô aqui colocando para você levar para sua pauta, mas porque eu acho que quando você fala violência obstétrica, primeiro, você mistura a obstétrica que se confunde do obstetra e violência é uma palavra muito dura. E não tô dizendo que, poxa, a gente trabalhou em hospital público algumas vezes. Eu escutei. E eu já Na hora de fazer não doeu, isso me doía o coração. E somos mulheres, né? Então é muito difícil para nós como mulher ouvir isso e ouvíamos, né? Ouvíamos temos e aí. Infelizmente, né? Então isso tem que acabar, né? Mas eu acho que ao invés de ter o termo, me entenda, daí lógico que eu tô falando como obstetra, até para que a gente não tenha um pavor dos médicos se tornarem obstetras. E isso realmente me preocupa, porque já é uma geração mais nova que não quer fazer obstetrícia por causa da disponibilidade, acho que é uma profissão que causa disponibilidade, e o termo violência é muito duro, mas talvez o direito da gestante, não sei, entendeu? Ô Lu, eu acho que essa discussão é válida, tá? A gente pode dar esse nome, violência obstétrica, pode dar o nome direito no parto, pode dar o nome que seja. O fato é que a estrutura e o fenômeno, ele tá aí. Sim. Então, acho que o mais importante, acho que é legal, é válido a sua colocação, embora eu não concorde, mas eu acho que é importante nominar, assim como eu acho no feminicídio. Pode trocar o nome, mas eu acho que a questão de fundo este fenômeno existe. Tá? A gente precisa combater. E a gente precisa pensar numa forma de melhor capacitar os profissionais do sistema de saúde para que isso não aconteça. Então, Lu, deixa eu só ir um pouquinho mais longe. Se a gente pegar o caso excepcional daquele médico que cometeu estupro durante o parto, a gente pode chamar isso de estupro obstétrico. Mas os obstetras... Do anestesista, desculpa. Então, a gente pode chamar de estupro anestésico. Sei lá. Tanto faz exatamente qual é o nome que a gente vai dar para esse fenômeno. Foi um horror. Mas é uma atitude criminosa, excepcional, mas existe um crime. Existe um crime. Sim. E esse fenômeno que acontece dentro dos hospitais, e aconteceu
agora, a gente teve um fisioterapeuta eu vi. condenado Numa UTI. por estupro numa UTI de um hospital renomado de São Paulo, tá aí na mídia. Então, assim, esse fenômeno de algumas pessoas, e eu digo que na sua maioria esses crimes vão ser praticados por homens, né, que entendem que aquele corpo que tá ali na maca, ele tá disponível, ele tem uma relação como uma violência de gênero, tá? Uma violência que a gente precisa combater. Se a gente vai chamar ela de obstétrica, se a gente vai chamar de violência no parto, se a gente vai chamar XPTO, Uma é um violência nome. contra a mulher. É um nome, né? Eu, particularmente, acho que esse nome violência obstétrica pegou. Na França, na Espanha, no México e na Austrália, diversos países do mundo já têm observatórios de violência obstétrica. Então, não é um fenômeno restrito ao Brasil, é um fenômeno que existe no mundo. Então, eu acho assim, enquanto a gente tiver essa estrutura, eu sou a favor da gente manter esse nome. Não fiquem bravos comigo. Mas eu só acho que, do mesmo jeito que a gente falou em relação a trazer os homens, né, para essa discussão, eu acho que é interessante trazer os obstetras para essa discussão também. Eu acho muito válido e muito enriquecedor. E talvez para trazer os obstetras, tô sendo honesta, enquanto tiver esse nome, vai existir uma resistência de todos os obstetras, porque entenda a nossa situação, né? Olha que rico! Estamos aqui, 3 mulheres, modéstia à parte, interessantes, né? Modéstia à parte, Mônica. Com um bom conhecimento, né? Fazendo uma interseção. Gente, vocês não estão vendo isso. Olha que coisa mais linda, uma interseção tão linda. E pelas mulheres. Entre a área da saúde e a do área direito jurídica. Pelas mulheres. A gente vai discutir se cabe ou não o termo, mas estamos aqui lutando juntas e a gente vai chegar num denominador. E de Olha novo, que a coisa gente... rica isso aqui. A gente, gente tô tá- muito orgulhosa a gente de tá- estar aqui conversando com vocês. Eu tô muito A orgulhosa. gente tá lutando todas pelo mesmo caminho. Não é porque somos obstetras que não estamos lutando por um parto adequado. A gente luta por isso diariamente, senão a gente não estava fazendo obstetrícia há 25 anos. E você lutando pelas mulheres de terem um parto digno. E eu digo que esse parto tem que ser adequado e digno em qualquer instituição, não só nos hospitais privados, na rede pública também. Todas as mulheres têm o direito de ter um parto digno. e todos os bebês têm o direito à vida. Então, nós estamos falando da mesma coisa. Sim, exato, Nós olha estamos falando que da mesma lindo. coisa. É isso. Nós estamos falando da mesma Os coisa. pormenores a gente vai chegar lá. É só o nome, E podia mudar o nome. Gente, eu sabia que eu ia ganhar muito com esse assunto espinhudo. Eu sabia que eu ia É espinhudo, não fiquem com raiva de mim. E a gente... Exatamente, de jeito nenhum. E a gente não... Zero de raiva também. Eu só tô compartilhando. Sim, imagina. Amo. Minha paciente há 550 milhões de anos, a gente não conta a nossa idade. Eu acho que é importantíssima essa discussão e é muito enriquecedora mesmo. Porque eu acho que daqui maravilhosa. pode sair... Né? Planos de Muitas lei, inclusive, ideias. que a gente pensou aí, de Exatamente. licença em part-time, licença paternidade, virar um projeto de lei, e daí não como violência obstétrica, mas com outro nome, que deem opções aqui pra Deputadas gente. mulheres, nos entendeu? aguardem. Para que isso seja algo mais leve, no sentido, para que traga os obstetras para discutirem essa pauta e conversarem sobre esse tema sem nenhum anticorpo, talvez. Eu acho que a gente só vai chegar a um denominador comum e bacana para o direito das mulheres se todo mundo participar dessa conversa. Desse debate. É uma construção. A Simone de Beauvoir, filósofa francesa, ela fala: não se nasce mulher, torna-se. Então, cada dia nós estamos construindo essa sociedade. E aqui o denominador comum, que eu acho, é que todas nós estamos trabalhando para a construção de mulheres mais fortes, mulheres mais empoderadas, famílias mais estruturadas, menos violentas. Então, essa construção é o que a Simone propunha. E uma igualdade de gênero. Então, a gente está falando a mesma coisa e acredito que seja válida a discussão. Eu quero um mundo melhor para nossas filhas. Com certeza. Com certeza, para minha filha e para nós. Eu acho que a gente tem que construir, e não só para todas nós, né? Isso, eu acho que estamos juntas nessa luta. É isso assim aí. como Simone de Beauvoir lá atrás, né?
Acho que é muito linda essa discussão. Obrigada, Ah, Fabi, querida. eu que agradeço Quero você, agradecer querida. muito, foi uma Obrigada. honra ter Honra você aqui. Eu minha. sabia que ia sair um papo maravilhoso. Eu falei pra Lu, você precisa conhecer a Ah, Fabi. Lu, Ela é uma adorei pessoa também conhecer. incrível. Amei. Incrível. E Eu já vamos conheço, tenho a chegar honra de ao conhecer há muitos denominador anos. comum e um projeto de lei. Vamos jogar aqui, que de repente ia ser incrível. Já imaginou? Legal. Sair desse bate-papo aí? Agradeço demais a sua Eu presença. que agradeço. Gente, Obrigada. um beijo pra vocês. Até o nosso próximo Na Trina Pod.